E aí a gente tem aqui a primeira arritmia ventricular propriamente dita. Até agora a gente estava discutindo um pouco de conceito. O que a gente vê nesse eletro, né? Vamos olhar com calma. Ó. Você vê a mesma coisa, ó. Você tem ondas P's aqui gerando um QRS, o QRS é estreito, mas aí de vez em quando, então você tem aqui P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, e de repente você tem isso aqui. O que é isso aqui? De repente um complexo QRS alargado, né? Que vem antes do que deveria vir o batimento. Então, isso aqui a gente chama, é uma extrasístole, né? De QRS largo, eu não estou vendo onda P antes. Isso aqui é uma extrasístole ventricular, tá? Então, essa é a primeira arritmia que a gente tem, que é uma extrasístole ventricular. Ela vem do ventrículo, e aí por isso aquela condução lenta, mesmo ele tendo o sistema de condução preservado, que eu vejo que o QRS dele é estreitinho, né? Quando o estímulo ele vem da musculatura do ventrículo, essa condução ela é fibra a fibra, então eu vou ter um QRS de duração alargada. Então você tem esse QRS mais largo, extrasístole ventricular, tá? A extrasístole ventricular, a gente pode classificar ela em extrasístoles isoladas, quando você tem uma depois da outra, elas vêm separadas, né? Elas podem ser pareadas, quando você tem duas juntas, ou elas podem ser bigeminadas, que é quando você tem um batimento em extrasístole, um batimento normal, um batimento em extrasístole, um batimento normal, um batimento em extrasístole. Então ela vem intercalada com batimentos normais. Elas podem ser trigeminadas, quando eu tenho um batimento em extrasístole para cada dois normais e depois outro batimento em extrasístole para mais dois normais. Então eu falo que eu estou tendo um trigeminismo, ok? E então, basicamente, e elas podem, com relação à morfologia, serem monomórficas ou polimórficas, né? Então, monomórficas se todas as morfologias de extrasístoles são normais, são iguais, ou polimórficas quando você tem durações variáveis, morfologias variáveis de extrasístoles, tá? E com relação ao tratamento da extrasístole, na verdade, quando a gente fala em extrasístole, não é a extrasístole que me preocupa. A gente tem paciente que tem milhares de extrasístoles em 24 horas. Faz um Holter, né, que é um eletro de 24 horas do paciente, que costuma gravar em torno de 100 mil batimentos. A gente tem pacientes que têm 30, 40 mil extrasístoles em 24 horas. E não necessariamente é o número de extrasístoles que vai trazer preocupação. Então, porque na grande maioria das vezes, as extrasístoles ventriculares são arritmias de coração normal, que muitas vezes não trazem sintomas, tá? Que em qualquer lugar do mundo que a pessoa for, muitas vezes a gente pode não fazer nada e só observar, tá? Mas ela pode ser o primeiro ou único sinal de uma doença mais séria. Então, quando eu vejo a extrasístole, eu tenho que pensar na causa dela, né? E é aí que vem o tratamento. O tratamento ele é baseado na causa. Você não vai tratar a extrasístole em si, você vai tratar a causa. É óbvio que mesmo quando benigna, se uma quantidade muito alta, e principalmente para cima de 10 a 15% dos batimentos, né? Que seria em torno de 10 a 15 mil em 24 horas, você acaba tendo um risco maior de taquicardiomiopatia. Então, de mesmo sendo benigna, pela quantidade de extrasístole, isso poder gerar alguma repercussão para o coração, fazer uma dilatação, uma perda de função ventricular, tá? Mas, no geral, você vai acabar tratando somente pacientes que são sintomáticos, né? Quando essa sístole começa a trazer repercussão, então começa a evoluir com disfunção ventricular, tá? E nesses casos, geralmente a primeira opção é o beta-bloqueador, tá? Então vou tratar, óbvio que eu vou tratar a causa, né? Então, o paciente, tem essa sístole porque tem uma insuficiência cardíaca. Você vai tratar a insuficiência cardíaca, você vai usar as medicações da insuficiência cardíaca, né? Mas no caso, a primeira opção geralmente vão ser os beta-bloqueadores, você vai optar. Outras opções aí podem ser os bloqueadores de canais de cálcio não dihidropiridínicos, como verapamil e diltiazem, a própria propafenona, que pode reduzir a quantidade de extrasístoles. Geralmente a gente prefere usar ela associada ao beta-bloqueador e na ausência de cardiopatia estrutural. Então você não vai pegar um paciente que tem doença, que tem causa por trás dessa extrasístole, que tem insuficiência cardíaca, e vai dar propafenona, porque você vai fazer mais mal do que bem para ele, tá? Sotalol, uma outra medicação, que é um beta-bloqueador com mais efeito antiarrítmico, acaba sendo classificado como, né, um antiarrítmico de classe 3, e a própria amiodarona, que a gente tenta evitar, não vai trazer benefício para o paciente, muitas vezes é mais para alívio sintomático, ou num paciente que tem uma carga muito alta de arritmia, fazendo disfunção e nenhum remédio responde, e já tentou a ablação e não responde. Porque a amiodarona é uma droga de impregnação, traz efeitos colaterais a longo prazo, então a gente tenta minimizar o máximo possível o seu uso, tá bom? Agradecer aí todos que ficaram até o final da aula. Lembrando que vocês podem enviar nos comentários se tiver alguma dúvida, dentro do possível a gente tenta responder a todos, tá? A gente tem aulas disponíveis aí sobre outros temas relacionados à saúde geral, arritmias cardíacas e eletrocardiograma. Quem puder pode curtir e compartilhar com as pessoas. Essa aula ela é gratuita e fazendo isso você valoriza muito o nosso trabalho aqui para divulgar isso, tá bom? E fique atentos que nós temos ainda
as próximas aulas aí de arritmias supraventriculares, bradiarritmias. Então vamos estar sempre com conteúdo novo. Você pode seguir a gente aqui para receber o aviso quando tiver aulas disponíveis, tá bom? Um grande abraço para todos e até a próxima.